Oi gente, aqui é o Batatinha. Ano passado eu fiz uma operação de cirurgia bariátrica, então eu tenho um estômago menor. Cada refeição que eu faço tem que ter mais ou menos 200 gramas. Então, além de fazer a receita da semana, eu vou mostrar como que eu monto o meu prato. Para a receita dessa terça, eu fiz uma galete de cebola caramelizada, uma salada de repolho cru e uma fritada de talo de espinafre. Para começar, eu fatiei 2 cebolas brancas e uma cebola roxa em fatias de mais ou menos meio centímetro. E refoguei com mais ou menos uma colher de sopa de azeite. O macete para a cebola não queimar é ficar mexendo ela toda hora. Tem que mexer de 2 em 2 minutos até ela terminar de caramelizar. Depois que chegou no ponto que eu queria de caramelização, eu coloquei num potinho e reservei até a hora de rechear. Para a massa, eu usei 100 gramas de farinha de trigo, 70 gramas de manteiga bem gelada, meia colher de sopa de açúcar e meia colher de chá de sal. Fui esfarelando com os dedos aos poucos até a manteiga ficar incorporada. Tem que deixar alguns pedaços de manteiga grandes, tá? Não precisa misturar tudo. Depois eu hidratei a massa aos poucos com de 40 a 60 ml de água bem gelada. Você pode colocar essa água no congelador antes de usar, que é melhor. Mistura aos poucos e bem devagar. Quando a massa começar a formar uns coágulos e ficar com umas badalhocas bem grandes assim de farinha com manteiga e água, eu coloquei a massa na mesa e fui amassando ela para fazer o formato quadrado que eu queria. Depois eu coloquei no saquinho de ziplock e levei para a geladeira por mais ou menos 2 horas até a hora de utilizar. Eu só piquei um pouco de farinha na mesa e sobre a massa e com a ajuda do rolo de macarrão eu fui abrindo a massa até chegar no formato retangular. Ela ficou com mais ou menos meio centímetro, entre meio centímetro e 3 milímetros. Depois eu coloquei numa forma, sobre uma forma, né? E levei para o congelador por mais ou menos 10 minutos até a hora de rechear. A borda vai ficar rachada, mas não tem problema, é assim mesmo. Depois de 10 minutos eu tirei do congelador. Eu coloquei a massa sobre um pedaço de papel manteiga e fui distribuindo a cebola caramelizada, deixando mais ou menos 2 centímetros de borda. Depois eu só piquei um pouquinho de queijo ralado e orégano, isso é a gosto, e dobrei as bordas para dentro, cobrindo mais ou menos 2 centímetros do recheio. Para não ficar com uma borda muito grossa, eu cortei um pedacinho das laterais, onde tem a junta, para não ficar sobreposto e muito grosso. Depois eu dei uma leve amassadinha por toda ela, para dar uma melhor unificada na borda. Essa borda fica bem crocante, tá? Depois eu bati um ovo com uma pitadinha de sal e passei nas bordas. E salpiquei um pouquinho mais de queijo ralado e orégano por cima, para grudar no ovo e ficar mais crocante. Essa etapa é completamente opcional. Se você não quiser colocar queijo ralado ou orégano, pode colocar a massa direto no forno, não tem problema. Depois eu levei ao forno a 180 graus por 45 minutos ou até ela ficar douradinha. Enquanto a massa fica no forno assando, eu adiantei a salada de repolho e a fritada de talo de espinafre. Aqui eu estou usando 100 gramas de repolho fatiado e meia cebola branca. Eu gosto de fazer com fatias bem fininhas, então eu tentei cortar o mais fino possível. Depois eu só piquei sal por cima, deu mais ou menos umas 2 pitadas de sal para cada um. E deixei o sal agindo por mais ou menos 15 minutos. Depois de 15 minutos eu lavei em água corrente para tirar todo o sal e espremi bem para tirar todo o líquido, tanto da cebola quanto do repolho. Quanto mais líquido der para tirar, melhor, porque ela vai ficar mais crocante. Depois eu dei uma leve fatiada, assim, nada demais, só para dar uma cortada. E adicionei os temperos que eu gosto. Aqui eu tô usando só cebolinha, mas você pode incrementar com o que você quiser. Pode usar alho, pode usar orégano, pode usar salsão, pode usar salsinha. Eu gosto muito de cebolinha, então eu sempre uso cebolinha na minha salada. Para fritada, eu aproveitei o ovo batido que eu tinha usado para passar na torta e adicionei mais um ovo. Depois na frigideira eu coloquei 1/4 de xícara de talo de espinafre picado, refoguei por mais ou menos 2 minutos e coloquei um pouquinho de alho picado. Dei mais uma refogadinha, coloquei o queijo ralado e os ovos batidos por cima. Aqui eu tô usando um prato para virar a fritada porque eu fiquei com medo dela quebrar. Mas depois que cozinhou do outro lado, ela ficou douradinha e ficou mais durinha e ficou mais fácil de tirar. Agora vamos fazer o prato. Eu costumo dividir o prato em 3 partes, tá? Então é 1/3 salada, 1/3 proteína e 1/3 acompanhamento, ou carboidratos. Como são 200 gramas, não dá pra fazer exatamente 3/3, né? Então aqui tem mais ou menos 70 gramas de torta, 70 gramas de fritado e mais ou menos 60 gramas de salada. Para o molho, eu usei um molho de azeite, shoyu e vinagre. E tá pronto. Aqui eu tenho uma refeição onde eu tenho todos os componentes que eu preciso comer e sem passar vontade. Essa massa da galete você pode usar ela para fazer outras tortas que você quiser. Você pode rechear com o que você... Inclusive eu tô pensando em testar essa massa para ver se ela funciona como massa de pizza também, porque deve ficar bem gostoso. Agora teste aí na sua casa e me diz o que você acha.